Olá, professoras e professores! Eu sou a professora Sueli Paiva. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugerido no capítulo 6 do 9º ano de Língua Portuguesa, texto 3, do livro de Orientações para o Professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é fábula, que pertence ao campo artístico-literário. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e dos descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. Dentre as habilidades abordadas nessa sequência didática, vale ressaltar as EF69LP44 e EF69LP51 e EF89LP35 e os descritores D10 e D12. As habilidades destacadas referem-se à inferência de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo, expressos na fábula pela lição de moral, a criação de fábulas conforme os constituintes estruturais e recursos expressivos típicos do gênero narrativo pretendido e ao engajamento ativo nos processos de planejamento, textualização, revisão e reescrita do texto. Os descritores, por sua vez, correspondem à identificação dos elementos que constroem a narrativa e à identificação da finalidade do gênero textual. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. O resgate de conhecimentos prévios nessa atividade deve ser estimulado pela interpretação da imagem e, sobretudo, pela exploração das relações de intertextualidade nela presentes. As marcas intertextuais são perceptíveis quando se faz na imagem a identificação da situação dos animais seduzidos pelo flautista, que os conduz a uma misteriosa porta e se ativa a memória de uma leitura anterior, a do conto do flautista de Hamelin, um conto folclórico alemão reescrito pelos irmãos Grimm. A fim de garantir a ativação dessa memória, sugerimos a contação da história desse conto, disponível entre outras possibilidades no site do MEC em uma versão digital da coleção Conta Pra Mim. O fenômeno da intertextualidade se constitui de um diálogo entre textos e a sua percepção favorece uma interpretação ampliada de um texto, sendo muitas vezes indispensável para que se alcance o sentido intencionalmente construído pelo autor. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contempla a resolução das questões 1 e 2. Na imagem apresentada, faz-se necessário articular os elementos verbais ao conto para compreender que existe uma condição de hipnose, através da qual os animais são induzidos a seguirem a raposa. Essa condição pode ser entendida, por exemplo, como uma capacidade de persuasão, se interpretada positivamente, ou de alienação, se negativamente. Assim, para acessar o amplo sentido intencionado pelo autor, o leitor da imagem deve ativar habilidades de interpretar textos compostos por elementos não verbais, reconhecer a relação entre textos através de uma leitura de intertextualidades e agregar conhecimento de mundo, trazendo para a interpretação a sua própria compreensão, ressignificando o conteúdo do texto.
Notem que há uma rede de sentidos que devem ser conectados para que a predição seja efetivada. O elemento que essencialmente favorece a conexão com o estudo da fábula é a imagem. Nela, a raposa é uma personagem antropomórfica que representa uma característica marcante da fábula. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contempla a resolução das questões 3 a 6. Ao levantarem hipóteses sobre temas e gêneros textuais, os alunos serão guiados pela composição da imagem e poderão confirmar ou negar essas hipóteses com a super dica. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, Eu Leio o Texto, os alunos terão primeiro contato com o texto. Nela, destaca-se o trabalho com a compreensão literal, o vocabulário, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente filipetas de papel com as perguntas descritas nas orientações para o planejamento. Esses materiais serão utilizados para possibilitar aos alunos participarem de uma dinâmica de grupo com o trabalho de compreensão do texto e sua estrutura composicional. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contempla a resolução da questão 1. A dinâmica sugerida é uma forma lúdica de tratar questões do texto, possibilitando uma abordagem menos tradicional e permitindo ao professor observar o nível de interpretação que os alunos fizeram após a primeira leitura. A repetição das perguntas favorece a comparação de respostas e as intervenções acontecem naturalmente durante a troca de ideias. As lacunas percebidas na interpretação podem ser discutidas após a realização da dinâmica para que o clima de descontração não seja interrompido. Conversar sobre as respostas conduz a uma conscientização sobre a eficiência da primeira leitura e a necessidade da releitura. As dinâmicas de grupo consistem em um método que envolve ações educativas de curta duração que devem responder a objetivos específicos de determinada estratégia educativa, no sentido de estimular a produção e a recriação do conhecimento, tanto no grupo quanto no indivíduo. São estratégias que inspiram motivação e envolvimento e incentivam experiências afetivas positivas, que estão intimamente relacionadas à predisposição para aprender. Os participantes são incitados a um comportamento integrador e de mútua aproximação, até o aprendizado de alguma habilidade, que passa por momentos de reflexão e de mudança atitudinal. Assim, através das interações promovidas por essas atividades, habilidades socioemocionais são desenvolvidas e ampliadas. Na BNCC, as competências socioemocionais estão presentes em todas as 10 competências gerais: autoconsciência, autogestão, consciência social, habilidades de relacionamento e tomada de decisão responsável. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a resolução das questões 2, 3, 4 e 5, incentivem os alunos a expressarem suas compreensões sem restrições. Essa ação é interessante para a promoção de uma aprendizagem colaborativa. Professoras e professores, o antropomorfismo é uma característica das fábulas, que usa animais como recurso para expressar atitudes humanas, ou seja, os animais comportam-se como pessoas e determinados valores morais da conduta humana são ressaltados na narrativa. Desse modo, os personagens são tipos comuns do nosso cotidiano. Essa característica da fábula, associada à lição de moral que ela traz, representa um terreno fértil para a abordagem de diversificados valores, comportamentos, crenças, desejos e conflitos que, segundo a BNCC, contribui para o reconhecimento e a compreensão de modos distintos de ser e estar no mundo, promove a compreensão de si mesmo e desenvolve uma atitude de respeito e valorização do que é diferente. Ressalta-se, desse modo, a importância dos textos literários, cujo potencial artístico permite o estabelecimento de múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e culturas. Explorar o sentimento da galinha e a forma como ela reagiu a essas emoções permite discutir os valores incutidos nas relações de gênero, ressaltando aspectos relacionados à educação e à justiça, os modos de reação a situações que causam indignação, os sentimentos relacionados à frustração,
a acomodação ou a preguiça, por exemplo, entre muitas outras possibilidades que podem ser levantadas durante a atividade. Avaliar o desfecho da narrativa e julgar sob a ótica da justiça a sentença da galinha ativa conhecimento de mundo e valores socialmente estabelecidos, de modo que sejam postos à prova. Embora seja a fábula um gênero textual essencialmente narrativo, há no texto em estudo enunciados argumentativos que sustentam a posição da galinha sobre os afazeres dos machos e das fêmeas de sua espécie. Identificar a opinião dela, bem como distinguir e relacionar os fatos e a opinião acerca dos fatos, são habilidades básicas necessárias à atuação crítica e responsável do cidadão na sociedade. Desse modo, identificar o ponto de vista da galinha em relação aos fatos questionados por ela, bem como diferenciá-los, amplia a construção dos sentidos do texto e favorece maior consciência na elaboração e defesa da própria opinião em relação à discussão. Como a proposta para a resolução da questão 6 é individual, aproveitem para observarem o nível de autonomia dos alunos durante esse momento e realizem intervenções apenas se for necessário. Durante a correção coletiva, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Ressalta-se também a importância da busca pelos sentidos das palavras no texto, aquelas que ainda não fazem parte do repertório lexical dos alunos. Essa busca deve ser estimulada pela análise do contexto e pelo levantamento de hipóteses e, posteriormente, pela verificação das hipóteses através da consulta ao dicionário. Assim, habilidades de inferência são progressivamente consolidadas e o vocabulário ampliado. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, eu, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que completa a resolução da questão 1. Incentivar a prática do desenho a partir da compreensão da fábula, se bem orientada, permitirá a vocês, professores, perceberem aspectos da interpretação textual e também identificar como os alunos percebem o contexto social e histórico abordado na história, assim como a realidade em que estão inseridos. Ademais, a atividade desafia os alunos a criarem um diálogo entre duas linguagens diferentes, a verbal e uma não verbal. Nesse sentido, é importante que lancem um olhar avaliativo sobre os desenhos, observando se alcançaram o objetivo proposto e não apenas os apreciem. Durante a resolução da questão 2, vocês poderão organizar, com a ajuda dos alunos, uma apresentação dos desenhos, por meio da qual eles expressem as emoções e intenções que orientaram suas produções artísticas. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contempla a resolução das questões 3 e 4. Professoras e professores, os adjetivos são geralmente solicitados nas descrições de personagens e cenários, por exemplo. No entanto, a função deles na construção dos sentidos do texto ultrapassa a caracterização. No texto em estudo, os adjetivos velho e novo foram empregados não apenas para descrever o galo e a galinha, mas para criar uma rede de significados que ao longo do texto convergirá para a moral da história. Essa rede se torna evidente para o leitor por meio das inferências dos sentidos das palavras e no efeito causado pela seleção delas em relação ao sentido global do texto. Nesse sentido, o autor do texto explorou as relações de antonímia no par de palavras velho e novo, a fim de reforçar a dualidade entre a sabedoria, advida da experiência, e a rebeldia, associada à juventude, levando a moral da história que destaca a consequência da rebeldia. Lembrem que as escolhas lexicais não são aleatórias, e para alcançar maiores níveis de compreensão dos textos, não basta somente saber o significado das palavras, mas inferir o sentido delas no texto e entender os sentidos provocados pela seleção intencional do autor. Após a conclusão da atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade.
Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto considerando a situação comunicativa, depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão uma autoavaliação e a reescrita dele. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, Eu planejo o texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que seja providenciada antecipadamente uma cópia da fábula A Coruja e a Águia. Esses materiais serão necessários para retomar os conhecimentos construídos pelos alunos e possibilitar a vivência do gênero textual em situação real de uso, favorecendo a compreensão das circunstâncias que envolvem a produção e a circulação dele. Realizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Professoras e professores, o planejamento do texto precisa ser sucinto e resumido. Para isso, os alunos devem preocupar-se em prever e elencar ideias em uma sequência lógica coerente com a finalidade do gênero textual a ser produzido. Portanto, o propósito comunicativo deve estar claro para eles. Considerando que o objetivo é ensinar uma lição de moral, delimitar o que se quer ensinar pode ser um bom começo. Ditados populares podem ser explorados a fim de facilitar a delimitação do ensinamento. Depois, é só imaginar ou lembrar uma situação na qual se comprova o ensinamento, ou seja, o enredo, os personagens envolvidos e o espaço. Conversem com os alunos sobre essas questões. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, Eu escrevo o texto, o aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele considerando todos os aspectos já observados e estudados. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente cartazes com as tabelas descritas nas orientações para o professor. Os cartazes serão importantes para que os alunos tenham mais informações sobre os elementos essenciais que constituem uma narrativa e os tipos de discurso, de forma que obtenham mais recursos para a escrita de seus textos. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Professoras e professores, a fábula é uma narrativa de uma ação alegórica na qual se oculta um ensinamento, uma verdade camuflada que visa gerar mudança de comportamento no indivíduo. No projeto de texto, quando os alunos delimitaram a lição de moral da fábula, provavelmente se basearam em um princípio moral. Uma verdade que, dita com franqueza, poderia provocar efeitos negativos ou resistência. A alegoria é um recurso que permite apresentá-la por meio das ações de um ser irracional para que ela haja sobre o subconsciente. Nisso consiste o efeito didático desse gênero textual. Os personagens são animais que representam um tipo coletivo, símbolos de aspectos humanos. Como os animais têm características marcantes que os distinguem, as descrições minuciosas são dispensáveis. Os lobos, por exemplo, são naturalmente espertos e traiçoeiros, enquanto os cordeiros, ingênuos e mansos. Assim, lobo e cordeiro representam a oposição do mal contra o bem e alinham-se à lição de moral pretendida na fábula. Portanto, observe se os alunos contemplarão de forma adequada esses elementos em seus textos. Após a leitura do planejamento do texto elaborado na atividade anterior, compartilhem dicas para orientar a escrita do texto, ampliando as possibilidades dos alunos atingirem o objetivo proposto. Veja-as a seguir.
ter clareza da verdade que desejam transmitir, isto é, a lição de moral, determinar o arquétipo dos personagens, ou seja, identificar um traço evidente do animal que permite associá-lo ao comportamento humano, decidir qual será o problema da narrativa e como ele será resolvido, criar diálogos entre os personagens, ser objetivo na progressão dos acontecimentos da narrativa. Explorem essas dicas associando-as aos elementos da narrativa e aos tipos de discurso expostos nas tabelas descritas nas orientações para o professor. Esse roteiro amplia o entendimento dos alunos sobre as condições de produção, circulação e recepção das fábulas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com seu texto escrito, fará a análise de sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e ou colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Nessa atividade, os alunos serão conduzidos ao reexame crítico do texto produzido e poderão fazer modificações, levando a operações de adequação definitiva por meio do ajuste de aspectos gramaticais, como a pontuação e a ortografia, e aspectos relacionados à finalidade do gênero textual, isto é, o alinhamento do texto à moral da história e a coerência das ideias desenvolvidas. Reforçamos que a revisão da produção escrita é um processo necessário na tomada de consciência do aluno sobre sua aprendizagem e deve, portanto, ser conduzido e orientado de forma objetiva e significativa. A revisão não consiste em corrigir apenas erros ortográficos e gramaticais, conforme a perspectiva tradicional de correção de redações, mas em garantir que o texto cumpra seu propósito comunicativo. Esse processo avaliativo deve acontecer de forma autônoma, no entanto, deve ser instigado pela participação dos demais alunos e, claro, dos professores. Após a realização dessa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo Análise Linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente dois objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e proporcionar aos professores mais uma observação avaliativa das habilidades consolidadas pelos alunos. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de intervenções pontuais para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 3. Até o próximo vídeo.